Olá pessoal, eu sou a Dani, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos onde a gente vai aprender como desenvolver totalmente do zero uma aplicação utilizando o Spring Boot. A gente vai utilizar o Spring JPA para fazer a integração com o banco de dados, a gente vai utilizar o Spring Security para ver essa parte de autenticação, como que funciona as roles, como que funciona toda essa parte de permissão dentro do Java. A gente vai utilizar também o Spring Web, porque a gente vai desenvolver uma aplicação REST, né? Então a gente precisa do Spring Web e a gente vai ver como isso é bem fácil e simples utilizando o Spring Boot, tá bom? Então vamos lá pro código? Eu tô aqui já no site da própria Spring, tá? Que ele fornece uma ferramenta onde a gente consegue criar o nosso projeto a partir daqui. Se você quiser criar o seu projeto na sua IDE, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou mostrar aqui como que é super rápido e super fácil da gente criar o nosso projeto, tá? Então tem esse Spring Initializer aqui, onde ele já vem com algumas opções por default, né? Já vem qual tipo de project, se a gente quer usar o Maven ou o Gradle, qualquer linguagem, no caso a gente vai utilizar o Java, né? A versão a gente vai deixar nessa 2.3.5, tá? Então, a gente vai vir aqui, vamos alterar o nosso group, vou colocar br.com.springboot, seguindo mais ou menos, né, a nomenclatura, o padrão dos groups. O nome do nosso projeto a gente vai deixar como Spring Boot, tá bom? Description e você pode deixar dessa forma. E o package name, eu só vou remover esse último Spring Boot aqui para deixar dessa forma. A gente vai definir que o empacotamento dele vai ser um jar, tá? E a versão, eu vou utilizar a versão 8, mas você pode utilizar a versão 11 ou a 15 ou da sua preferência, beleza? Aqui, para começar, a gente vai começar selecionando as dependências, tá? Aqui do lado a gente consegue selecionar quais dependências que a gente quer. Então, eu vou começar selecionando a DevTools, porque aqui, ó, ele fala que ele provê pra gente, né, uma forma fácil e rápida de restartar, tem o Live Reload, que vai ser super interessante quando a gente vai fazer no nosso código, no momento que a gente estiver fazendo as alterações, tá bom? Vou adicionar também o Lombok, que ele auxilia no momento da gente criar os getters, os setters e os constructors e mais algumas coisinhas. Então, ele é super bacana também. Se você estiver usando, se você quiser utilizar o Lombok, você vai precisar utilizar um plugin na sua IDE, tá bom? Mas o Lombok, ele tem plugin para praticamente todas as IDEs. Então, é super fácil também de utilizar. E vamos também adicionar o Spring Web, né? Para a gente conseguir deixar a nossa aplicação para utilizar o REST, tá bom? Por enquanto, a gente vai adicionar essas 3 dependências somente. Depois a gente vai adicionar o Spring JPA, a gente vai adicionar o Spring Security, mas para essa primeira aula a gente vai trabalhar com essas 3 dependências somente, tranquilo? A gente vai dar aqui um generate. Ele vai falar para a gente salvar, né, como, e a gente vai colocar a pasta onde a gente deseja salvar a nossa aplicação. Vou colocar aqui, Spring Boot. Deixa eu renomear aqui. Tranquilo, ele vai fazer aqui, né, o nosso download. E agora a gente vai descompactar. Deixa eu só remover esse aqui que eu já tinha baixado. Pronto. A gente só precisa extrair, tá? O nosso projeto. E ele já traz aqui o projeto extraído pra gente, tranquilo? Agora, o que a gente vai fazer é acessar esse nosso projeto através da nossa IDE. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o VS Code, mas você pode utilizar o Spring Tools, o Eclipse, o IntelliJ, fica a seu critério, tá bom? Eu gosto de utilizar o VS Code, então, como ele já está configurado para utilizar o Spring Boot dentro do VS Code, eu vou utilizar ele, tá bom? Então, vou pedir aqui para abrir pelo terminal e vou abrir no VS Code. Show de bola! A nossa aplicação
já está aqui dentro do nosso VS Code. Tranquilo? Agora, olha só, a estrutura que ele dá pra gente, ela é bem simples, tá? Ele tem apenas um main, uma classe .java aqui, que traz um main pra gente, tá? E a mágica toda vai acontecer praticamente aqui dentro desse main, tá? Uma coisa interessante do Spring Boot é que ele tem um servidor embarcado dele. Ou seja, a gente não precisa mais baixar um JBoss, a gente não precisa mais utilizar um Tomcat, basta com que a gente rode a nossa aplicação e com esse servidor que tem embarcado nele, no Spring Boot, ele já automaticamente vai subir a nossa aplicação, tá? Pra gente testar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um mv install, tá? Para ele baixar as dependências. Um ponto interessante é que para você começar a desenvolver as suas aplicações utilizando Spring Boot, você vai precisar do Java na sua máquina, você vai precisar do Maven também instalado para você conseguir fazer rodar, né, a sua aplicação, para você conseguir fazer o install dela, para você fazer um clean, enfim. Você vai, como a gente selecionou que a gente quer utilizar o Maven, é importante que a gente tenha o Maven instalado, tá bom? Ele já baixou aqui as nossas dependências, tá? Eu só vou dar um reload aqui no nosso VS Code. Vou esperar aqui ele terminar, né, de carregar tudo. Show de bola. Agora aqui, ó, pra gente testar... Opa, foi super rápido aqui, então deixa eu voltar. Tem algumas formas da gente testar e rodar a nossa aplicação, tá? Em algumas IDEs, se você clicar aqui com o botão direito, né, nessa classe Spring Boot Application, você vai ter a opção de rodar pelo Maven, de rodar, né, a sua aplicação. Como eu estou utilizando aqui o VS Code, ele me dá essa opção aqui em cima do meu main, que ele dá um run e um debug, mas eu gosto de utilizar o terminal. Então, como que a gente vai fazer utilizando o terminal? Basta com que a gente venha e dê um mvn Spring Boot, run. E aí, se tudo tiver certo, a nossa aplicação ela vai rodar. Ele deu aqui, ó, um Starter Spring Boot Application, então a nossa aplicação ela já está no ar, tá bom? A porta default que ele utiliza aqui é a porta 8080, mas você pode alterar se você quiser, tá bom? Se você quiser alterar, você precisa vir aqui em Resources, Application Properties e colocar a propriedade para alteração de porta, que se eu não me engano é o Server Port. Vamos ver se é isso, Server Port 8081. É isso mesmo. Vê aqui que ele já colocou aqui, ó, Tomcat startado na porta 8081, tá bom? Como eu quero usar a padrão, então eu não vou colocar essa propriedade, tá? Agora, o que a gente vai começar a ver aqui? A gente vai começar a ver como que a gente pode utilizar, como que a gente pode criar uma aplicação REST, né? A nossa aplicação ela já está rodando, o nosso main já está funcionando, só que a gente precisa criar os nossos controllers, que é onde as páginas elas vão acessar, né? Onde os browsers eles vão acessar a nossa aplicação, né? A gente precisa ter alguma forma que os browsers, que outras aplicações, ou que o Insomnia, o Postman, possa acessar a nossa aplicação. E a gente vai utilizar os controllers para fazer esse acesso, tá bom? Então, a gente vai criar aqui o nosso pacote controllers. Deixa eu fechar aqui. E a gente vai criar uma classe chamada userController.java, tá bom? Ele já criou aqui a estrutura pra gente. E aqui, para a gente transformar a nossa classe num REST, a gente vai utilizar a annotation REST Controller, tá bom? Que é daquele pacote web que a gente baixou inicialmente, tá? Isso daqui já torna a nossa classe um REST. Mas a gente precisa passar um path para a nossa classe, tá? Para a gente passar o path, a gente vai utilizar o request mapping, tá bom? E vamos passar um path aqui para esse nosso controller. Vamos definir esse path como sendo
o users, tá? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que a gente acessar, né, lá, HTTP, no caso aqui, localhost 2.8080/users, esse acesso, ele vai cair dentro desse controller, tá bom? Porque a gente mapeou, né, a gente colocou o path como sendo users, tranquilo? Então, a gente vai começar aqui criando um método, pode ser um string, tá? Um hello world, só pra gente ver como que funciona, tá? E aqui a gente vai retornar um hello world, tranquilo? Tá, Dani, mas como que eu faço para que esse meu método agora seja acessado? Bom, aqui no Spring Web, a gente tem algumas opções para fazer com que esse método ele seja reconhecido como um método que pode ser acessado via REST, tá bom? Então, a gente tem, né, se a gente for estudar lá os métodos dentro do protocolo HTTP, a gente tem o GET, a gente tem o POST, a gente tem o PUT, delete, patch e por aí vai, né? Dentro do Spring Web, desse pacote que a gente baixou, para cada tipo de método, a gente vai encontrar uma annotation, que no caso é o que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Tem como a gente utilizar o request mapping aqui, e a gente pode passar qual é o tipo de método que a gente quer, mas tem também a facilidade da gente utilizar um get mapping, por exemplo, para definir que esse método aqui ele vai ser do tipo getting, a gente pode utilizar o put mapping, né? O post mapping e por aí vai. Ou seja, para cada tipo de método, eu tenho uma annotation, que é o que a gente vai utilizar aqui para começar o nosso projeto, tá bom? Então, eu vou definir que esse meu método, ele vai ser de um tipo getMapping, tá? E aqui ele recebe como parâmetro um path, que eu vou definir que vai ser o barra. Então, quando eu acessar, né, lá minha aplicação /users/, ele vai entender que ele tem que acessar esse método, tranquilo? Para a gente ver se tá funcionando, a gente vai utilizar uma aplicação chamada Insomnia, tá? Então, deixa ela abrir aqui. Show de bola. Bom, aqui eu tenho já, né, eu já tinha criado aqui um workspace, então você pode utilizar a sua aplicação de preferência, você pode utilizar o browser, depois mais para frente a gente vai ver como utilizar também o Swagger, para a gente não precisar utilizar nenhuma dessas aplicações, Insomnia nem Postman, tá bom? Mas por enquanto eu vou utilizar o Insomnia. Então, eu criei aqui já uma rota, né, localhost, apontando para minha porta. Deixa eu só alterar essa URL, tá? Users /. Então, quando eu acessar essa URL, ele tem que trazer aquela mensagem de Hello World, tá? Perfeito. Já está trazendo aqui pra gente, tá? Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Pra gente ver se está funcionando de fato, eu vou colocar aqui um Hello World, ok. Vou vir aqui no meu Insomnia e dar um send. E olha só, ele já está alterando pra gente. Pô, Dani, bacana. A gente já aprendeu como criar o nosso primeiro get, né? Utilizando o Spring Boot, utilizando o Spring Web. Show de bola. Deixa eu só limpar aqui essas importações. Tranquilo. Agora, o que a gente vai fazer para a gente começar a brincar um pouco mais com os métodos que tem aqui dentro do Spring Web, né? Para a gente começar a receber parâmetros no nosso método, para a gente pensar, né, numa aplicação realmente, vamos supor que a gente queira fazer um cadastro de usuários. Então, a gente vai precisar receber os dados desse usuário, a gente vai precisar retornar uma lista de usuários, né? E para isso, a gente vai precisar ter um model onde a gente vai armazenar, né, as informações e os atributos desse usuário. Então, a gente vai criar aqui, ó, um pacote chamado model, tá? E vamos definir ele como sendo um user
.java. Ele já trouxe aqui pra gente, já criou a classe, tá bom? E aqui agora, a gente vai definir que ele vai ter um ID, que vai ser do tipo long. A gente vai definir que ele vai ter um name, né, que vai ser uma string. E vamos definir que ele vai ter um username, tranquilo? Por enquanto, a gente vai fazer dessa forma, tá? Como que a gente faz para que esses... perceba que ele tá dizendo, né, que essas variáveis, elas não estão sendo usadas. E, de fato, ainda não estão sendo usadas, né? Como que a gente faz quando a gente quer acessar esses atributos de uma outra classe, né? No Java, a gente precisa utilizar, por exemplo, né, o nome da classe aqui, user, dando um nome para ela, né? A gente precisa instanciar essa nossa classe e a partir daí a gente tem, né, todos os atributos. Então, no caso, se eu quero pegar o valor desse ID, a gente utilizaria aqui um getID, certo? Só que para eu conseguir ter esse getID, eu preciso criar os meus getIDs. Então, aqui no Java, eu poderia criar, né, um getID aqui na mão, que retornaria o meu ID, sem problema algum. Só que imagina agora uma classe que tem um monte de atributos. A gente vai ter que ficar criando os getters certos para cada atributo, né? Com o Lombok, a gente só precisa definir o seguinte. A gente vai passar um getter e um setter para ele, tá? Certo? E ele já vai definir que os atributos da minha classe vão ter os getters e os setters, tá bom? A gente vai precisar também passar para ele um args constructor. Para quê? Porque ele vai criar um construtor, né, onde a gente possa passar todos os nossos atributos para dentro desse construtor, tranquilo? E basicamente isso é o que vai precisar para a gente já ter essa nossa classe user como sendo o nosso model, e é o que a gente vai precisar para conseguir acessar esses nossos atributos de uma outra classe, tá bom? Então, para a gente ver se está funcionando, a gente vai criar aqui, a gente vai fazer uma alteração nesse nosso método, tá? A gente vai passar a retornar aqui, ao invés de uma string, a gente vai retornar um user, tá? Então, vamos importar esse nosso user. Opa. Fez um import errado. Deixa eu ver aqui se ele tem... Esse aqui. Agora sim. Aqui a gente vai definir que ele vai ser um user, né? Só pra gente mudar o nome. E agora aqui, ó, a gente vai criar, né, esse nosso user, tranquilo? Perceba que aqui ele tá dando um erro, né? Por quê? Por padrão, o Lombok, ele não cria um construtor vazio. Ele só criou pra gente um construtor que tenha todos os argumentos, certo? Então, agora o que a gente vai precisar fazer é criar um construtor que não tenha nenhum argumento, para a gente poder utilizar dessa forma, tranquilo? Perceba que ele já desapareceu o erro aqui, né? Então, agora, ó, eu vou dar um user.setID e olha que ele já traz pra gente todos os sets que a gente tem, né? E se a gente colocar os getters, ele também vai trazer. Isso porque a gente tá utilizando o Lombok, tá? Então, vamos definir aqui que ele vai ser o ID 1. Vamos definir que o name dele vai ser Dani, tá? E o username, vai ser Dani Leão, tranquilo? E agora a gente vai retornar esse nosso usuário.
Ele vai dar um erro aqui, porque como eu tô utilizando o VS Code, então esse plugin ele acaba não funcionando muito bem com o VS Code. Ele fica dando esses warnings aqui, mas ele tá funcionando, tranquilo? Pra gente ver se tá tudo legal, a gente vai vir aqui, ó, no Insomnia, e vamos dar um send. E olha só, ele já retornou pra gente aquelas informações. Então, o nosso get está funcionando perfeitamente, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar aqui, e eu vou criar um método do tipo post, tá? Onde a gente vai inserir aqui as nossas informações. Deixa eu só copiar esse JSON aqui para ficar mais fácil, né? Então, vamos supor que a gente queira, né, inserir um usuário aqui. Opa. E aí, a gente vai passar um name e vai passar um username para ele. Como que a gente faz para que a nossa aplicação receba esses dados? Olha só como é super simples e fácil aqui no Spring Boot. A gente vai definir que esse método vai ser do tipo post, né? Então, a gente vai utilizar o post mapping. Vamos definir que o path dele vai ser o barra, tá? E aqui a gente vai colocar que ele vai retornar um user, sem problema nenhum, tá? Aqui, ó, a gente vai receber um user, né? Porque o que a gente está colocando aqui são os mesmos dados de um user. Então, a gente pode definir que o tipo que a gente vai receber aqui dentro é um tipo user, tá? Mas, para que a gente consiga entender que esse user aqui, né, ele vai vir do nosso body, a gente precisa colocar um request body, tranquilo? Agora sim. E vamos retornar esse user só para ver se está funcionando. Só isso, Dani? Só isso. Vamos ver, ó. Se a gente dá um send aqui, ele tem que trazer as mesmas informações aqui pra gente. E olha só, ele trouxe as mesmas informações aqui pra gente. Ou seja, o nosso post também já está funcionando, tá? Só que pra gente conseguir ver um pouquinho mais sobre essas funcionalidades aqui, como a gente ainda não está utilizando o banco de dados, a gente vai criar uma lista, tá? Do tipo user. A gente vai criar um array, né? Na verdade. Então, vamos definir aqui new array list, tá? Vamos importar aqui. Importar o array list também. Show de bola. E aqui agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai... Todo usuário, né, que vier do nosso Insomnia, a gente vai adicionar nessa nossa lista aqui, para a gente começar a brincar um pouco com o que a gente pode utilizar dentro do Spring Boot, tranquilo? Se a gente fizer aqui, né, ele vai continuar da mesma forma, trazendo para a gente normal, tá? Como que faz para a gente ver se essa nossa lista ela tá funcionando? Bom, vamos criar um método aqui, ó, que vai ser um método do tipo getting, tá? E ele vai retornar uma lista. Então, a gente vai definir que o path dele vai ser um list. Então, aqui a ideia é o seguinte, ó, vamos definir aqui que ele vai ser um list user, né? Vai retornar todos, a gente pode colocar list, tá? E quando o usuário acessar lá o /users/list, a gente quer que retorna a lista de usuário. Tranquilo? Vamos ver se está funcionando? Vou criar aqui, né? Vou duplicar essa nossa requisição. E aqui eu vou colocar /list. E olha só, ele não trouxe nada. Por quê? Porque como essa nossa lista, ela tá em memória, toda vez que a gente reinicia o nosso servidor, essa memória ela é apagada. Então, por enquanto, a gente vai precisar sempre ficar inserindo um novo usuário, tranquilo? Então, vamos inserir aqui, ó, esse usuário, vamos colocar aqui, né, aquele outro lá,
Dani Leão. Agora sim, vamos chamar a nossa lista. E ele trouxe aqui a lista pra gente tranquilamente, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Esse nosso método aqui, que ele tá retornando esse usuário que a gente criou na mão, a gente vai retornar o usuário recebendo um ID, tá? Ô, Dani, mas como que eu faço para receber um parâmetro pelo request, pelo Spring Boot, né? Utilizando o REST. Olha só que simples. É só a gente passar aqui, depois da barra, o nosso parâmetro, o nome do nosso parâmetro que a gente quer, tá bom? Aqui a gente vai definir que ele vai ser do tipo long, né? Que o nosso ID, ele é um long, tá? E aqui, a gente vai dizer que ele é um path variable, tá? E vamos dizer que ele é do tipo, o nome dele é um ID. Ou seja, quando a gente digitar lá, né, barra 1, ele vai ter que trazer esse nosso ID preenchido aqui, tá? Só pra gente ver se está funcionando, vamos colocar aqui um sysout aqui, dizendo o ID é... E qual é o ID, tá? Vamos abrir aqui o terminal. Vou chamar aqui esse meu get, passando o ID 1. Vou voltar aqui, ó. O ID é 1. Então, já está funcionando, ele já está recebendo o nosso ID via URL, tá? Agora, a gente precisa percorrer o nosso ID, o nosso array, e encontrar qual é o usuário que tem ID igual a 1, tá? Pra gente fazer isso aqui, como que a gente faz? Vou remover isso aqui. Como a gente está utilizando o Java 8, é super simples. A gente vai dar um user stream.filter, certo? Vamos pegar aqui o user e fazer um comparativo. Então, user get ID igual a ID. Então, se o usuário que está dentro desse stream, né, dessa lista, for igual ao ID que eu passei pela URL, eu quero que ele me retorne esse usuário, tranquilo? A gente pode passar aqui, ó, um find first, como é só um que a gente quer receber, tranquilo? E isso daqui, ele já vai trazer pra gente, ó, o optional de um user, tá? Que é a forma como o streaming do Java 8, ele funciona. Então, se a gente, né, desestruturar aqui, a gente consegue pegar aqui o optional, de user, ele vai trazer pra gente um usuário, tá? Deixa eu só importar aqui. Show de bola. Só vou alterar aqui, como ele já tem o user aqui, para ele não se confundir. Então, vou colocar aqui o user found, o user find, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode fazer, deixa eu diminuir aqui. A gente pode fazer uma verificação. If user find is present, ou seja, se esse usuário tiver de fato retornado alguma coisa, a gente vai retornar um user find.get, porque aí ele vai trazer pra gente o usuário encontrado, tá? Se não, a gente retorna nulo, tranquilo? Vamos testar? Pra gente testar como ele reiniciou aqui, ele deu live reload, a gente vai cadastrar de novo aqui. Vou cadastrar mais um aqui. Show de bola. E agora a gente vai procurar se esse usuário ele existe dentro da nossa lista, tá? Vou só mudar aqui, colocar o usuário 2. Se esse usuário for encontrado, ele tem que trazer aqui pra gente. E olha só, ele já tá retornando aqui pra gente. Se eu colocar o usuário 1, ele vai trazer o usuário 1. Se eu colocar um usuário aqui que não existe,
nobody returned. Ou seja, ele já retornou pra gente aquele nulo, porque o usuário, de fato, ele não existe, né? Então, olha só. Aqui na primeira aula, a gente já aprendeu como acessar, como criar, né, um método utilizando getMapping, como criar um método utilizando postMapping, recebendo atributos dentro do nosso body para a gente fazer cadastros. A gente aprendeu como receber também, como passar parâmetros pela URL, né? E também a gente viu como utilizar aqui uma das propriedades, um dos métodos que o Stream dá pra gente, que é o filter. Legal? Então, para a aula de hoje, a gente vai ficar com esse conhecimento, que já tá, né, para o vídeo não ficar muito extenso, mas na próxima aula, a gente vai começar fazendo integração com o banco de dados e vai começar a inserir de fato no nosso banco de dados para a gente não precisar ficar reiniciando, não precisar ficar criando a todo momento que a gente reiniciar a nossa aplicação. Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.